Boa noite, glória a Deus para você que está entrando aí com a gente ao vivo, pelo canal Jesus 5, pelo canal do CCC Vinhedo ou pela Rádio Vinhedo Web. Estamos começando o culto nessa sexta-feira, Sexta Grow, e nós estamos na semana do empoderamento e a semana de jejum. Estamos jejuando doce e estamos no jejum das 7 palavras da cruz. 7 palavras que Jesus disse na cruz, mas que reverberam e ecoam até os dias de hoje sobre nós, toda a unção daquilo que foi liberado naquele madeiro, naquela cruz. E hoje nós vamos ter a palavra daquele que são empoderados, nós somos empoderados pela consagração da primícia do Espírito. A consagração da primícia que o Espírito, que Jesus ele fala que ele entrega na mão do Pai, e essa é a porção dessa noite. Eu quero te convidar a ficar conosco. Nós vamos fazer hoje num formato que vamos entrar direto na palavra, mas não com menos unção do que se tivesse com louvor. Amém? Em nome de Jesus eu quero te convidar, ore comigo nessa noite. Vamos chamar a presença do Espírito Santo para que Ele nos conduza, para que Ele ilumine o nosso entendimento da palavra. Senhor Deus, nós oramos nessa noite, Pai, para que o Teu Espírito venha dos 4 cantos, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Meu Deus, abre o entendimento, Pai, para que tudo aquilo que nós falarmos aqui nessa noite seja de edificação, seja consolo, Senhor Deus, e seja exortação sobre a vida dos meus irmãos. Meu Deus, em nome de Jesus, todo aquele que está comigo aqui, Senhor, todo aquele que está conectado, Pai, eu te peço que o Teu Espírito alcance profeticamente, já vai movendo todas as coisas, Pai, para que nós possamos ser edificados na Tua presença. Eu consagro, Senhor Deus, esse tempo na Tua presença. Eu consagro esse culto. Senhor Deus, nos limpa de todo pecado, nos dá vestes de louvor, Senhor, nos lava com o Teu sangue, tira de nós toda a marca que nos impede de estar na Tua presença, para que nós possamos, Senhor Deus, fluir, Senhor Deus, mediante aquilo que é o fluir do Teu Espírito que sai desse altar. Em nome de Jesus, consagramos esse tempo na Tua presença, oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu quero te convidar, vamos entrar direto na palavra, mas eu quero te convidar, abre a tua Bíblia comigo lá em Lucas, no capítulo 23, no versículo 44. Lucas 23, 44. A palavra do Senhor, ela fala assim, ó: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Pode passar. 45. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, morreu. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Até aí. Amém? O que acontece aqui? A história é muito conhecida, muitas vezes a gente pega dessa história, a gente lê elas só na época da Páscoa, mas nesse momento, é um dos momentos finais de Jesus, a reta final de Jesus. Jesus já estava na cruz há um tempo. A Bíblia diz que ali, estirado naquela cruz, aquele movimento todo, pessoas que blasfemaram contra Jesus, então esse era o cenário. Só que a Bíblia diz que quando deu a hora sexta, quando vai chegar a hora sexta, que horas que eram a hora sexta? A hora sexta é meio-dia. Porque para o judeu ele começa a contar as horas do dia a partir das 6 horas da manhã. Então, às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã a primeira hora, 8 horas a segunda hora e assim sucessivamente, até chegar na hora sexta, que é a hora do meio-dia. Então, às 6 da manhã começa a contar a hora sexta, meio-dia. E é interessante aqui porque meio-dia é o momento do dia onde mais existe luz do sol. Porque a gente vai aprender em ciências que quando dá meio-dia é quando o sol está alinhado. Por isso que se você conhece alguém, talvez o seu avô, ou até os seus pais, ou até você mesmo, você consegue se localizar em que hora do dia é pelo sol. Por exemplo, a minha avó, ela consegue se localizar qual é a hora do dia, qual o momento do dia nós estamos, apenas olhando para o sol. Porque quando dá meio-dia, o sol está em cima da terra, ao ponto de que, para meio-dia para nós, no caso, né, onde você está, ao ponto de que a sua sombra, ela está reta com você, ela não é projetada para lugar nenhum. Então, a luz do sol, meio-dia, é o momento de maior
maior clareza, de maior luz no dia. Só que naquele momento, amém? A Bíblia diz que naquele momento o céu se escureceu, não se viu mais céu e uma grande treva tomou conta da terra. Ou seja, aquele evento da crucificação de Cristo mudou, inclusive, a ordem natural das coisas naquele momento. E é o primeiro empoderamento que eu quero dizer para você. O primeiro empoderamento que nós recebemos é o empoderamento por entender que o desejo da consagração muda o cenário, que para todos era desfavorável, era favorável ao plano de Deus. Para todo mundo, meio-dia, transformar em trevas, olha só, pense só você. Você está num lugar onde você tem luz. Quando você tem luz, você consegue enxergar as coisas. Mas naquele momento, a luz que fazia todos enxergarem, que era uma luz natural, que era um cenário natural favorável, que é o cenário do meio-dia, ele foi revertido. Porque o desejo da consagração de Cristo, Cristo desejava entregar a sua vida. A Bíblia diz que Jesus, quando ele vai ser preso, ele fala: ninguém toma a minha vida, eu a entrego. Consagração é você fazer essa entrega que remete a algo sagrado. Você torna aquilo que você entrega algo especial. Amém? E Jesus ele fala: olha, ninguém toma a minha vida, eu a entrego. E porque eu entrego a minha vida, eu tenho o direito de reaver ela. Esse é um princípio espiritual que nós precisamos praticar. Que tudo aquilo que você entrega, você tem o direito de reaver. Agora, quando você entrega, não por uma pressão, não por uma obrigação, mas quando essa entrega ela é uma entrega voluntária. Então, quando você tem essa entrega voluntária, você pode reaver aquilo que você entrega. Jesus tinha autoridade, ele fala, para entregar a vida dele, e autoridade para pegar a vida dele de volta. É o que vai acontecer depois na ressurreição. Então, o desejo de entregar, o que representava essa entrega de Cristo? Representava a obediência. Representava a obediência ao plano de Deus. Porque o plano de Deus, o plano do Pai, passava pela entrega de Cristo na cruz. Amém? E muitas vezes nós precisamos entender que uma entrega que gera algo de verdade, que gera algo real, que gera algo no mundo espiritual, é uma entrega quando nós entendemos que essa entrega vem debaixo de uma obediência. Eu quero que você entenda isso nessa noite. A consagração feita em obediência ao plano de Deus gera todos os resultados. Ainda que, humanamente, o resultado e o cenário aos nossos olhos sejam desfavoráveis. Porque para todos que estavam ao pé da cruz, ao meio-dia, fazendo uma grande trevas, era um sinal desfavorável. Amém? Só que para Cristo não era desfavorável, porque Cristo estava sendo obediente ao plano de Deus. Aquelas trevas ao meio-dia não eram desfavoráveis ao plano de Deus, porque fazia parte do plano de Deus. Porque Cristo, a Bíblia diz que Cristo é a luz do mundo. O mundo espera e se apoia em luz humana. Amém? Aí, uma vez a pessoa pode falar assim, ó, olha, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Deixa eu falar para você, se você não acredita em Deus e você é um ateu, quem te governa é o sol. Como assim quem me governa? Não, o sol não me governa, o sol te governa. Porque se o sol deixar de aparecer por alguns dias, todo o sistema do mundo vai ser bagunçado, as coisas vão ser bagunçadas e a vida na Terra vai ser afetada a ponto de que não exista mais vida. Então quem te governa? A luz do sol. Se você não acredita em Deus, quem te governa é a luz do sol. Quando você não vive numa dimensão do plano de Deus, que é uma dimensão do sobrenatural, a única coisa que te governa são as coisas naturais. Só que as coisas naturais, naquele dia, haviam sido bagunçadas. Porque ao meio-dia veio trevas. Só que você é empoderado a viver o sobrenatural quando você entende que o teu desejo no Espírito é realizar uma entrega que te impulsiona a uma consagração. Então, ainda que seja desfavorável aos homens, nunca vai ser desfavorável para você. Repete comigo, levanta a mão e fala assim, ó. Ainda que seja desfavorável aos homens, não é desfavorável para mim, porque eu ando em obediência ao plano de Deus. Amém? Você tem poder para cumprir o plano de Deus. Você tem poder para ir até o final. A Bíblia diz, Colossenses 3,14, que o amor é o vínculo da perfeição, e essa perfeição não quer dizer algo sem erros, mas essa perfeição quer dizer
aquele que aguenta até as últimas consequências. Perfeição, no contexto bíblico, é você ir até o fim. Então, em nome de Jesus Cristo, receba poder nessa noite, para você ir até o fim. Faça uma consagração nessa noite. Amém? Faça um voto com o Senhor, que você vai até o fim, para viver o plano de Deus. E se tiver que ser a cruz até o fim, em nome de Jesus, vá até o fim, porque o plano de Deus nunca vai terminar na morte. Se eu tiver uma figura de morte, pode ter certeza, vai existir ressurreição. Abraão, a Bíblia diz que Abraão entregou Isaac. Ah, mas Abraão não chegou a matar Isaac. Não porque o anjo segurou o punhal, mas Hebreus 11:19 vai dizer que Abraão, sabendo que Deus era poderoso, Deus havia pedido Isaac seu filho, mas Abraão, sabendo que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, ele mesmo ia matar Isaac com o punhal. Ele ia cumprir aquilo que Deus pediu para ele. Deus pediu a Abraão: mata o teu filho, sacrifica o teu filho. Abraão não ia negar o filho dele, porque Abraão sabia quem era o Deus que ele servia, e sabia que Deus era poderoso, e sabia que nunca termina na morte. Deus é vida, e por isso que ainda que passe pela morte o plano de Deus, não vai parar na morte, não termina na morte, porque depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Tá, amém? Nunca vai terminar, porque é o dia que todas as coisas foram destruídas, Apocalipse fala que o dia que céus e terras não existirem mais, forem destruídos, não vai terminar na destruição e no juízo, porque vai existir novo céu e nova terra. Então, para todo aquele que é obediente ao plano de Deus, sempre vai existir um caminho, sempre vai existir consolo, sempre vai existir paz, porque a Bíblia diz que naquele dia, quando tudo for destruído, não haverá mais choro, não, Ele vai limpar dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, ainda que seja trevas, o que os teus olhos estão vendo, se você estiver em obediência ao plano de Deus, você tem poder para resistir e ir até o final. Amém? Em nome de Jesus, o segundo empoderamento que nós vivemos é o empoderamento, a partir dessa consagração, é o empoderamento por entender que a consagração faz o que o inimigo não espera. Amém? Ali fala, depois que fez trevas, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado. Isso era uma coisa inédita. Por quê? Nos outros evangelhos vai dizer que ele foi rasgado de cima a baixo. Por quê? Porque se eu pegar o véu era um tapete de mais ou menos uns 18 metros, uma grande grossura, tá? Não era um véu assim como a gente pensa muitas vezes, um TNT. Era um tapete, era grosso. O que acontece? Se tu pegar de baixo para cima alguma coisa, tu rasga, ele vai rasgando. Só que ali existia um sentido profético. O véu não rasgou de baixo para cima, porque de baixo para cima qualquer homem podia fazer. Qualquer pessoa podia fazer. O véu foi rasgado de cima a baixo. E o interessante é porque não existe nenhuma profecia no Antigo Testamento que fala sobre o véu do templo ser rasgado. Era uma coisa que ninguém sabia que ia acontecer. Era uma coisa que nem o inimigo esperava que ia acontecer. Mas o que existia atrás do véu? Atrás do véu existia a Arca da Aliança. O que representava a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, atrás do véu do templo, o templo ele tinha 3 compartimentos. Ele tinha o átrio, que era o lugar comum. O templo tinha o segundo lugar, que era o santo lugar. E o templo tinha o terceiro lugar, que só o sumo sacerdote podia entrar. Uma vez por ano ele entrava e fazia a expiação, ele fazia o sacrifício que trazia perdão sobre os pecados do povo. E esse lugar ele chamava Santo Lugar, aonde habitava a arca, e a arca representava a presença de Deus. Era a representação do sacerdócio, que era a forma como Deus se relacionava com o povo naquela época. Mas quando Cristo vai estar na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de cima a baixo, e a partir daquele momento, ele abre um novo e vivo caminho. Porque revelação quer dizer tirar o véu. Só que agora, o santo lugar, o lugar onde a presença de Deus descia, a partir do momento que a carne de Cristo foi rasgada, quando o corpo de Cristo foi rasgado, aquele véu foi rasgado também profeticamente, e o véu é tirado para que seja revelado agora todas as coisas. Porque na lei, as coisas eram como sombra.
As coisas na lei, elas eram figuras das coisas eternas. Só que agora na graça, no sacrifício de Cristo, com a carne de Cristo rasgada, o véu é rasgado e agora todas as coisas são reveladas porque é inaugurado o tempo da graça. E é coisa que o inimigo não esperava. Toda vez que você tiver uma consagração, você vai ser empoderado a fazer coisas que o inimigo não espera. O inimigo espera de você em todas as situações da tua vida uma reação. Botei uma reação, ele vai se desesperar. O inimigo pinta uma situação onde você se desespera, onde você fica ansioso, onde você murmura. Isso é o que ele espera, porque essa é a reação humana. Mas quando você vive uma consagração, quando você vive o fruto de uma consagração a Deus, as tuas reações diante das situações, elas sempre vão ser uma reação espiritual. Porque você está debaixo dessa consagração. O inimigo não esperava que o véu fosse rasgado. O inimigo não esperava que fosse inaugurado por que Jesus rasgou? Por que profeticamente foi rasgado o véu? Porque, como eu disse antes, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava na presença de Deus e fazia o sacrifício de perdão de pecados sobre todo o povo. Mas Cristo, a Bíblia vai dizer que Ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus vai dizer que Ele é um sumo sacerdote e que Ele não entrou no santo lugar do templo, mas a Bíblia vai dizer que Ele entrou no tabernáculo dos céus, aonde Ele adentrou e está diante do Pai, falando de nós, oficiando diante do Pai, dia e noite em nosso favor. Ele é nosso intercessor. Mas Jesus apresentou o sacrifício, não só apresentou o sacrifício, como Ele mesmo se fez o próprio sacrifício. Então, quando a gente entende que Jesus é o sumo sacerdote, mas também é o sacrifício, nós entendemos que é tudo sobre Ele. Toda a palavra é sobre Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Todos os evangelhos falam de Cristo. Aquele que em tempo oportuno nasceu de mulher e andou por todo lado, realizando obras e livrando os oprimidos do diabo. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? É aquele que a Bíblia diz que ele andou por todo lado e livrou os oprimidos do diabo. Ele se manifestou, 1 João fala que ele é o Filho de Deus que se manifestou para destruir as obras do diabo. E aonde ele destrói as obras do diabo? Quando o véu do templo é rasgado e ele abre um novo e vivo caminho. Hoje, eu e você temos acesso a Deus pelo novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus Cristo, que rasgou o véu. O véu impedia o homem de se relacionar com a presença de Deus, mas agora eu e você, por causa de uma consagração, podemos nos relacionar e ter acesso ao Pai. O livro de Hebreus vai dizer que nós devemos entrar com confiança no trono da graça. E hoje nós podemos falar, e hoje nós podemos clamar, Abba, Pai. Porque a lei só conhecia Deus, mas agora Cristo na cruz nos revela o Pai. E nos dá acesso a podermos chamar Deus de Pai. Eu e você podemos chamar Deus de Pai. Amém? Recebe essa palavra no teu espírito, no nome do Senhor Jesus. E terceiro, o empoderamento que nós vivemos da palavra. É o empoderamento, entendendo que a consagração testifica da justiça de Deus sobre a nossa vida. É muito louco porque a Bíblia diz que Jesus ele é pregado no madeiro, no meio de dois ladrões. Um ladrão ali acaba falando para Jesus, falando, se tu é mesmo o Filho de Deus. É engraçado que esse ladrão usa a mesma frase, vai usar a mesma fala que Satanás usa no deserto. E ele fala, se és mesmo o Filho de Deus, então desce dessa cruz. Satanás queria que Jesus descesse da cruz. O inimigo sempre quis impedir o plano de Deus, mas o plano de Deus passava pela crucificação. E é muito louco que o outro ladrão reconhece Jesus como Senhor. Foi a palavra que foi ministrada aqui na segunda-feira. Então a gente tem um ladrão, a parte da sociedade extrema, que é um ladrão, um bandido na cruz, morrendo com Cristo, reconhece Jesus como Senhor. Só que a gente tem um outro extremo da sociedade agora, que é o soldado romano, o centurião romano, que a Bíblia diz que quando Jesus ali expira, Jesus entrega o seu espírito, aquele centurião olha e fala assim, verdadeiramente, ele fala assim, versículo 47, vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente, esse homem era justo. Toda vez que você tiver uma consagração, ainda que todos os seus cenários sejam destruídos, ainda que pessoas falem contra você, mas toda vez que você tiver a marca da consagração de Cristo na tua vida, ainda que pessoas se levantem contra você para falar mal de você, para mentir sobre você,
A tua consagração, no final, vai gerar um testemunho que você é justo. Na verdade, que você é justificado, amém? Cristo era o justo, que morreu por nós que somos injustos. Mas o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo e a consagração de Cristo faz com que o sangue de Cristo sobre nós nos torne justificáveis diante de Deus. É importante entender que Deus, existem alguns atributos, a Bíblia vai dizer alguns atributos que são atributos comunicáveis de Deus. O que são atributos comunicáveis? São atributos que Deus compartilhou com o homem, como amor, a capacidade de amar, é um atributo de Deus, porque Ele é o amor e Ele compartilhou com o homem a capacidade de amar. Só que existem atributos que Deus não compartilha com ninguém, como onipresença, onipotência, onisciência. São os atributos incomunicáveis de Deus. Só que aqui nesse momento na cruz, existia uma ira de Deus, Deus Pai, que precisava ser saciada, porque o pecado ele ofende a santidade de Deus, e isso gera uma ira, e Deus é justo, Ele precisa julgar o pecado. Por isso que Cristo veio, e na cruz Deus descarregou sobre Cristo toda a sua ira. Só que Deus, Ele satisfez duas coisas. A justiça de Deus foi saciada. Porque Deus, quando derrama sobre Cristo sua ira, Jesus segura a ira de Deus. Amém? Deus, Ele foi justo com Jesus, para que com a gente Ele pudesse ser misericordioso. Então a consagração testifica da justiça, testifica que Jesus era justo, mas que Ele recebeu a justiça de Deus em nosso lugar, em nosso favor, porque nos ama, para que Deus hoje pudesse derramar sobre nós a sua misericórdia. Então, em nome de Jesus Cristo, que você possa entender que toda vez que você tiver a marca da consagração de Cristo em você, você vai poder sempre ter uma marca de justiça diante do Senhor. Você é uma pessoa justificada, é o que fala o livro de Romanos. Nós somos justificados mediante a nossa fé no sacrifício de Cristo, mediante a fé de crermos que o sacrifício de Cristo é suficiente para nos livrar da ira vindoura de Deus. As pessoas falam assim, do que o sacrifício de Cristo me livrou? Romanos vai dizer que Ele te livrou da ira vindoura de Deus, porque um dia Deus vai voltar e vai julgar todas as coisas, que Deus um dia vai voltar e vai julgar grandes e pequenos, ricos e pobres, todos os povos. Mas o que nos livra da ira de Deus? Porque o homem continuou pecando depois da cruz de Cristo. Mas o que nos livra da ira de Deus? Olharmos para o sacrifício de Cristo e saber que Ele é o justo, que morreu pelos injustos, que somos eu e você, e nos tornou justificados. Amém? E quarto e último lugar, nós somos empoderados, porque entregamos nas mãos corretas. Nós somos empoderados para entregar nas mãos corretas. Jesus, Ele na cruz, Ele cita o Salmo 31, versículo 5, Ele fala, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Porque a questão da consagração não é o que você entrega apenas, mas é na mão de quem você entrega. Porque se você entregar na mão de alguém que não pode fazer nada, aquela entrega se torna vã. Mas Cristo sabia o que Ele estava fazendo e na mão de quem Ele estava entregando, porque Cristo conhecia o Pai. A Bíblia diz que Jesus entrega o Espírito dele e Deus pega desse Espírito, esse Espírito é a matéria-prima para que a nova criatura surgisse. Qual que é a nova criatura? O ser espiritual. Por isso que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo é nova criatura. Porque o Espírito que Cristo entrega na mão do Pai é um Espírito que venceu todas as aflições, é um Espírito que venceu todas as tribulações. Por isso que hoje eu e você, que possuímos o Espírito de Cristo, porque o Espírito de Cristo habita em nós, porque a Bíblia vai dizer que Jesus subiu aos céus, pegou e entregou dons aos homens, e ele recebe desse Espírito, é o que ele vai falar em João 17, que ele precisava ir até o Pai, para que ele pudesse enviar o Espírito Santo. Só que se Jesus é Deus, então o Espírito Santo que desce também é Deus. Então ele recebe, ele entrega na mão do Pai esse Espírito, o Pai pega esse Espírito, cheio de todas as lutas que venceu, todas as lutas, todas as aflições, todas as tribulações, coisas que eu e você passaríamos, ele pega, ele entrega na mão de Cristo essa autoridade. O que Cristo faz com essa autoridade? A Bíblia diz que ele entrega para a igreja, para que ele fosse o cabeça do corpo, e a igreja pudesse ser o corpo constituído. Então eu e você temos essa autoridade do novo nascimento, do ser espiritual, para enfrentar toda e qualquer situação. E eu profetizo em nome de Jesus desse altar, nessa noite, se existe alguma aflição na tua vida, alguma tribulação, alguma coisa que tem tirado a paz, você vai responder do Espírito
para as coisas. Você não vai mais responder agora na tua carne nem na tua alma. Você vai responder no teu espírito, porque no teu espírito você tem autoridade sobre toda e qualquer situação. Essa é a maior marca do ser apostólico, porque o ser apostólico, o homem apostólico, a mulher apostólica tem autoridade sobre toda e qualquer situação. No nome de Jesus Cristo, recebe essa marca na tua vida nessa noite. Recebe desse poder na tua vida nessa noite, para que você possa enfrentar. Entrega nas mãos de Deus todas as coisas. Entrega nas mãos de Deus a tua luta, porque Ele vai pegar isso e vai derramar sobre você aquilo que já tem sobre você, que é autoridade. Ele vai manifestar através de você, através do Espírito que há em você. Em nome de Jesus Cristo, entenda que na cruz o diabo pensou: matamos o Filho de Deus. A Bíblia vai dizer, Colossenses, lê esse texto ainda essa noite. A Bíblia vai dizer, Colossenses capítulo 2, versículos 14 em diante, ele vai dizer que Cristo exposto na cruz, todo mundo podia olhar e falar humanamente: olha só, está envergonhado, porque a Bíblia diz que maldito é todo aquele que fosse morto no madeiro. Olha esse maldito morto no madeiro. Só que a Bíblia vai dizer que espiritualmente Cristo naquela cruz estava expondo a vergonha, os principados, as potestades e os dominadores. E Cristo na cruz triunfou sobre todos eles, para que hoje eu e você, Efésios capítulo 1 diz, estarmos assentados acima de principados, potestades e dominadores, por causa da consagração de Cristo. Ele gerou em nós o ser espiritual, que hoje nos faz andar acima de principados, potestades e dominadores. E você pode declarar no Espírito, como Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja animais nos currais, ainda que tudo esteja destruído, eu levanto a minha cabeça e glorifico ao Senhor, o Deus da minha salvação, porque Ele me faz andar de cabeça erguida. Então, em nome de Jesus Cristo, recebe essa palavra sobre a tua vida. Porque se você receber da marca de uma consagração do Espírito, da marca da consagração do Espírito que há em Cristo, e que Cristo entregou na mão do Pai, você pode andar de cabeça erguida sobre toda e qualquer situação, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. E você recebe desse Espírito que é inabalável. Em nome de Jesus Cristo. Recebe. Recebe a marca desse Espírito agora na tua vida. Esse Espírito que Jesus entregou na mão do Pai. E o Pai usou de matéria-prima para gerar em você o ser espiritual. Em nome de Jesus, esse Espírito é indestrutível. Abre ali para mim, Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, versículo 25. Eu quero que você leia comigo isso. Hebreus 12, 25. Eita. Vamos lá, em nome de Jesus. Hebreus 12, 25. Você vai sair daqui marcado nessa noite. Amém? Hebreus 12, 25, a palavra fala assim, ó: tende cuidado, não recuseis ao que falam, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Olha que loucura. A Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito, então nós somos seres espirituais. Só que a Bíblia também vai dizer em Hebreus 12, que nós lemos aqui, que vai chegar um momento que Deus vai abalar todas as coisas. Uma vez Ele abalou tudo na terra. Amém? Ele abalou tudo na terra. Se você ler versículos anteriores ali do capítulo 12, você vai ver que o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, ele fala coisas superiores ao sangue de Abel. Por quê? Porque o sangue de Abel fala da injustiça dos homens. Abel entregou uma oferta e morreu e foi assassinado por seu irmão Caim. Logo, o que o sangue de Abel fala? Fala da injustiça. E hoje o que a gente mais vê é irmão matando irmão.
Irmão de sangue só não, irmão na igreja muitas vezes. É irmão falando mal de irmão, é irmão querendo matar irmão, é irmão puxando o tapete de irmão. Por quê? Porque essa é a marca da injustiça. É a marca do qual o sangue de Abel fala. Mas Cristo veio e trouxe a marca e fala coisas superiores ao sangue de Abel. O que o sangue de Jesus fala? O sangue de Abel falava da injustiça, mas o sangue de Cristo fala da nossa justificação. Nós merecíamos o inferno, mas o sangue de Cristo nos livra do inferno e nos comprou. A Bíblia diz que Ele nos compra pelo preço de sangue e nos faz reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 5. Nos fez reis e sacerdotes, para que a gente governasse com Ele todas as coisas. E Ele vai vir, e o reino vai ser abalado, não só agora as coisas da terra, mas também as coisas dos céus, e vai permanecer só o que é inabalável. E só é inabalável aquilo que é eterno, e só é eterno aquilo que eu e você produzimos e realizamos na realidade do Espírito. Então, em nome de Jesus, por isso que Davi fala, Salmo 51, Senhor, me dá um novo coração, mas renova em mim um espírito inabalável. Porque a única coisa que eu e você temos de inabalável na nossa vida é o espírito que nós recebemos, é o espírito que existe dentro de nós. A tua carne, todas as coisas do teu corpo, elas são abaláveis. Então, no tempo, elas são abaláveis. A tua alma, ela é abalável. Vem a má notícia, você se abala. Sua alma é abalável. Mas no teu espírito, existe a marca daquilo que é inabalável. Daquilo que permanece para sempre. Amém? Por isso que ele diz que ele vai colocar um reino inabalável. Agora, onde é que está o reino de Deus? Quem vê o reino de Deus? Jesus falou, muitos vão dizer, está ali, está lá. Onde está o reino? Jesus disse, o reino está dentro de você. Então, se o reino está dentro de mim, nesse momento, até que a volta dele venha e estabeleça o reino manifesto, como é que eu manifesto o reino de Deus? Eu manifesto quando eu ando no Espírito, porque a marca do reino de Deus na minha vida é a marca do Espírito, porque tanto o reino de Deus quanto o Espírito são inabaláveis. Então, recebe essa palavra. Manifeste o reino que há em você. Manifeste o Espírito que há em você. Porque ambos são inabaláveis. E o que vai permanecer é só o que é inabalável. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Você que está aqui, você que está na tua casa. Eu quero te convidar, feche os teus olhos. E você vai receber esse empoderamento por essa consagração. Em nome de Jesus Cristo. Cristo se consagrou, Cristo entregou na mão do Pai. Para que hoje eu e você pudéssemos viver a marca de um reino inabalável. Um reino que não depende de coisas humanas e carnais, mas um reino que todas as coisas já aconteceram e estão acontecendo, porque está tudo na soberania de Deus. Você pode confiar na soberania de Deus. Você pode passar por toda e qualquer situação, porque o Espírito que habita em você é inabalável. Porque você tem a marca do Espírito inabalável, porque você nasceu de novo. Então, em nome de Jesus Cristo, clama agora. Peça para Deus para que você possa ver a marca dessa primícia. Senhor Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos, Pai. Para que nós possamos essa noite viver a marca dessa primícia. Senhor Deus, que o Teu Espírito, Senhor Deus, em nós, manifeste a esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Porque principados e potestades o Senhor desmascarou naquela cruz, envergonhou a eles com o Teu sacrifício. O Senhor entregou o Espírito, para que hoje nós pudéssemos viver uma realidade, uma dimensão superior. Meu Deus, abre essa dimensão para nós, Pai. A dimensão onde não existem cenários desfavoráveis, porque todo cenário faz parte do plano e todo testemunho nós podemos gerar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abre o véu, rasga o véu, nos dá visão nessa noite. Meu Deus, revela todas as coisas. Meu Deus, fala daquilo que é superior. Pelo Teu sangue, Senhor Deus, o sangue que abriu um novo e vivo caminho. Nós te pedimos agora que nós possamos viver o fruto dessa consagração. Meu Deus, em nome de Jesus, manifesta. A cada um que está aqui, manifesta a cada um na transmissão. Eu oro, Senhor, e profetizo essa palavra. Vai gerar, Senhor, vai gerar nova criatura, vai gerar do interior de cada um. Nós vamos viver, Senhor, a manifestação do Teu Espírito, Pai. Eu profetizo essa marca, Senhor, dessa presença. Porque pelo Teu Espírito nós temos consolo. Pelo Teu Espírito o Senhor disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E nós tomamos posse dessa verdade. Nós tomamos posse dessa marca nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Aleluia.
Aleluia, aleluia. Recebe, recebe. Recebe agora essa marca. Em nome do Senhor Jesus, recebe. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, recebe essa marca de consagração. Eu quero te convidar profeticamente. Coloca para mim, Vitor, o QR Code tem aí? Em nome de Jesus, coloca o QR Code. Em nome de Jesus, Cristo entregou o Espírito e consagrou. E até hoje, nós vivemos essa marca que nós podemos ser um ser espiritual. Eu quero te convidar, faça a tua consagração, em nome de Jesus, pelo teu Pix, amém? Pelo QR Code ou pelo Pix CNPJ 29498-765, 1000 invertido, 85, ou faça uma transferência, Banco do Brasil, BL Criações, agência 994, dígito 6, conta corrente 37334, dígito 6, ou acesse www.cccvinhedo.com.br/doe. Faça a contribuição, amém? Em nome de Jesus Cristo, nós vamos deixar ali, para você poder fazer. Já está na tela para a galera, né? Amém. Então, em nome de Jesus, faça. Enquanto isso, eu vou orar e vou clamar pela sua tua entrega. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, debaixo dessa palavra, eu te peço, Pai, abençoa. Meu Deus, eu abençoo, eu recebo, Pai, cada uma das entregas que é realizada nessa noite, cada voto, cada dízimo, cada primícia. Senhor Deus, em nome de Jesus, todo aquele que confia em Ti, aquele que sabe nas mãos de quem entrega, que não entrega nas mãos do mundo, que não entrega nas mãos, Senhor Deus, das coisas desse mundo, mas entrega nas Tuas mãos. Senhor Deus, em nome de Jesus, prospera, Pai, alarga as estacas, abençoa os negócios, abençoa os projetos. Meu Deus, que tenha essa entrega, uma conexão verdadeira com esse altar que é limpo e profético, para que essa semente que são lançada produza 30, 60, 100 por 1. Eu abençoo agora a entrega de cada um, Senhor. Eu consagro na Tua presença. Vai gerar, Senhor. Vai gerar no testemunho, que nós possamos ouvir esse testemunho. No nome santo de Jesus eu oro. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe nessa noite, nesse final de semana. Que o Senhor te conduza em triunfo. Que você possa viver a marca dessa consagração. A manifestação do poder e da autoridade dessa consagração. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, Filho, e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Valeu? Deus te abençoe. Amanhã nós temos palavra também, seguindo firmes no jejum até domingo. Participe, jejum de doce, para que você possa viver o empoderamento e você poder viver essa manifestação. Em nome do Senhor Jesus. Valeu!